Olá, seja muito bem-vindo ao canal Ouse Viver, um canal dedicado à prevenção do suicídio e à promoção da saúde mental e da vida, em especial a crianças e adolescentes. Eu me chamo Diana, sou escritora e suicidóloga. Para você que nunca ouviu essa expressão, suicidóloga é a pessoa especialista na intervenção à autolesão, prevenção e pós-venção do suicídio, ou seja, um profissional que cuida aí dos comportamentos autodestrutivos associados à saúde mental, tá ok? Bom, desde que eu iniciei a minha jornada nesse universo da suicidologia, eu escolhi trabalhar o assunto voltado para adultos que têm no seu convívio diário, na sua rotina, crianças e adolescentes. Eu sou mãe também de um pré-adolescente. Vivi ideações suicidas da minha adolescência até boa parte da minha vida adulta. Tive que aprender a lidar com isso e, diante da minha experiência pessoal, mas principalmente dos meus aprendizados diante da batalha contra as ideações suicidas, eu aprendi muita coisa e busquei mais conhecimento para que eu pudesse ajudar pais que, como os meus, já tiveram no passado, crianças com comportamentos autodestrutivos por perto. Como adultos, nós precisamos saber identificar. E é um desafio muito grande para os adultos isso, porque nós viemos de gerações de pessoas que não cuidavam da saúde mental. Então, às vezes a gente não consegue observar nem no nosso companheiro, no nosso amigo, quanto mais numa criança e adolescente, que existe um tabu, uma questão muito fantasiosa na mente de muitas pessoas, achando que a adolescência e a infância é a melhor fase da vida e que tudo é colorido, divertido, tudo tem som de rimas e poesias e borboletas e flores e que não existem problemas. E que criança não tem adoecimento mental, não tem depressão, né? E não tenta suicídio. Isso é uma grande falta de informação. As crianças e o adolescente também passam pelos altos e baixos da vida e também precisam aprender a lidar com emoções. E o mais difícil, no caso deles, eles estão com o cérebro, que é o principal órgão responsável pela nossa saúde mental, né, pelo nosso bem-estar emocional. Ele ainda não está totalmente desenvolvido até os 21 anos para absorver todas essas situações cotidianas e rotineiras da vida. Então eles precisam de muita ajuda para conhecer as suas emoções, para encontrar e aprender recursos para lidar no dia a dia com as oscilações dessas emoções e com as situações que vão se apresentar na vida deles e que muitas vezes são situações desagradáveis e que vão exigir deles um amadurecimento emocional que vai acontecer ao longo da vida. Porém, se ao longo da vida, numa adolescência, numa infância, nem sempre fica muito evidente, que isso vai acontecer, que é possível em vida resolvermos questões difíceis. Se nem nós, adultos, muitas vezes nos lembramos disso, quanto mais crianças e adolescentes. Então, como primeira atitude para o cuidado dos adolescentes e das crianças, seria a identificação. Notarmos esse comportamento, essa comunicação que vai acontecer de alguma forma, ou através das redes sociais, dos posts, do que eles vão pesquisar, das falas, daquilo que eles demonstram, ou pode vir através da escola, um professor mais sensível pode ter observado, o próprio adolescente pode falar sobre isso. E os pais podem ser pegos de surpresa e terem que lidar com a sua própria dificuldade de falar sobre isso. A maior parte dos pais, quando precisam encarar um sofrimento muito grande, uma falta de esperança em relação ao futuro muito grande, vinda dos filhos, dos adolescentes e de crianças, isso é muito desesperador. Isso gera um medo muito grande, isso causa um pânico muito grande,
Bom, eu selecionei aqui algumas notícias que eu salvei de outubro para novembro, e são notícias que falam sobre a saúde mental no Brasil, né, o cuidado com a saúde mental no Brasil, mas também direcionadas à atenção à saúde pública. Nem sempre a gente sabe o que existe de cuidado para oferecer para as nossas crianças e adolescentes quando eles apresentam algum tipo de adoecimento desse tipo. É muito difícil você falar com um pai e uma mãe que não sabe aonde fica o hospital mais próximo para levar o filho se ele tiver uma febre. Isso porque a gente dá muito valor para a saúde física. Mas, infelizmente, a maior parte dos adultos não sabem quais são os recursos de assistência à saúde mental disponíveis. Então, por isso, eu achei importante trazer essas 3 notícias para vocês. Primeiro, quando a gente fala das lacunas na atenção à saúde mental às crianças, a gente precisa incluir nesse assunto professores, profissionais de saúde e pais. Por quê? Não existem muitos profissionais preparados para dar esse tipo de suporte para crianças e adolescentes. E muitos profissionais de saúde que lidam com questões de saúde mental não estão preparados para dar o suporte à criança e ao adolescente. Existem centros de apoio psicossocial, que são chamados de CAPs, que são como se fossem postos de saúde, tá? Igual às unidades básicas de saúde, só que direcionado para o cuidado da saúde mental. Então, esses CAPs, eles são um recurso do SUS específico para cuidar de saúde mental. E existe um CAPS-I, que é o CAPS infanto-juvenil, o CAPS direcionado para o cuidado da saúde mental de crianças e adolescentes. Muitos municípios têm o CAPS-I, só que os municípios eles podem ter o CAPS-I a partir de 80 mil habitantes. Então, muitos municípios não têm, e muitos municípios que têm 80 mil habitantes não têm o CAPS-I. O SUS funciona da seguinte forma: situações de emergência, de crises. Então, a pessoa está numa crise de ansiedade, está numa crise de pânico, está tendo um ataque, ou teve uma tentativa de suicídio, ou está correndo risco de vida nesse momento, precisa procurar uma unidade de pronto atendimento, uma UPA, ou um hospital de primeiro atendimento, um pronto-socorro, ok? O suicídio e o comportamento de autolesão, ele acontece carregado de sofrimentos e de um histórico prolongado de questões que não são tratadas, e por isso, quando é observado sinais de adoecimento, mesmo que sejam no princípio, você precisa procurar ajuda especializada também, principalmente porque quanto mais cedo forem identificados os sinais de adoecimento emocional, melhor as chances desse adolescente realmente superar com o correto tratamento. Mas para isso as famílias precisam pedir ajuda. Nos casos de emergência, inicialmente procura-se o pronto atendimento, mas para esses casos de adoecimento, busca uma UBS, uma unidade básica de saúde. A unidade básica de saúde vai direcionar essa criança e adolescente para o CAPS-I ou para o CAPS, onde ela vai receber o devido cuidado psicológico. E nos CAPs, eles recebem um atendimento bastante completo, que envolve nutrição, que envolve a psiquiatria, que pode envolver, sim, o uso de medicação. O SUS oferece esse suporte. Os principais medicamentos que precisam ser utilizados, eles são oferecidos pela própria rede de saúde, pelo Sistema Único de Saúde. E assim como em outros países, né, o Brasil precisa cuidar da saúde mental da sua população, e para isso foi criada uma lei, né, uma política nacional de prevenção da automutilação e do suicídio. Institui a necessidade compulsória de registro, de notificação de registro ali de que existe uma criança ou um adolescente
enfrentando esses problemas de saúde mental, correndo risco de uma tentativa de suicídio, se autolesionando. Então, os profissionais de saúde e de educação que estão ali no guarda-chuva dessa lei, citados pela lei, eles precisam saber notificar quando eles identificarem uma criança, um adolescente que está vivendo esse processo de adoecimento mental. E para isso eles precisam ser orientados. Mas existem poucos profissionais com o tipo de orientação que precisa ser dado para que o cuidado com a saúde mental das crianças seja integral e isso se reflita em políticas públicas. Porque quando a gente faz a correta notificação, o correto mapeamento, o correto direcionamento, a gente contribui com esses esforços que o país e o mundo têm feito para oferecer a maior rede possível, né, de apoio ao cuidado mental. E para que a saúde mental tenha essa relevância para as políticas públicas e para os governos, e eles possam então investir na educação dos profissionais para identificarem, notificarem e cuidarem da saúde mental dos adolescentes, o país precisa que nós, como cidadãos, como pais, como adultos, também colocamos a saúde mental com a sua devida importância, no seu devido lugar, para que a gente possa procurar um sistema de saúde mental e possa encontrar, nós precisamos entender que é importante cuidar da saúde mental e buscar esses serviços. A partir do momento que a gente vai buscando, que as escolas vão notificando, que os municípios que já têm o número de população suficiente para ter um CAPS ou para ter um CAPS-I começam a estruturar a solicitação dessa instituição, desse tipo de atendimento, começa a convocar, isso precisa vir do povo. E para vir do povo, precisa vir de cada um de nós. Então eu, como mãe, como adulta, eu preciso saber identificar se tem uma criança ou adolescente perto de mim que está demonstrando que não está bem, e eu preciso saber ouvir, eu preciso saber ouvir, abrir a escuta e o diálogo para acolher esse sofrimento, para identificar, para dar a devida importância para esse sofrimento e saber encaminhar. Então, espera-se que adultos saibam identificar e encaminhar. E a gente precisa aprender sobre isso, assim como a gente precisa aprender sobre muitas coisas. Essas 3 notícias aqui eu tô deixando para vocês, quem quiser pesquisar e entender um pouco mais sobre o sistema de CAPS, a forma de buscar ajuda, também ler um pouquinho sobre estatísticas, risco. Essas notícias, elas trazem bastante informação a respeito disso, mas eu quis pegar esse gancho para lembrar a todos da importância. A gente precisa buscar os serviços de saúde mental antes da crise, antes da tentativa de suicídio, antes da autolesão. Também cuidemos da nossa própria saúde mental, porque a partir do momento que a gente cuidar da nossa saúde mental, a gente vai ter mais sensibilidade e mais condições de oferecer de estender esse cuidado às adolescências. Dessa forma, juntos, a gente vai conseguir contribuir para que o Brasil reduza as estatísticas, ampliar esses serviços de saúde. A gente tem conseguido grandes coisas no Brasil em relação à redução da discriminação, em relação a algumas outras questões que trazem um pouco mais de condições de vida, de viver para a população brasileira, mas existe muito ainda a ser feito, e especialmente as nossas crianças e adolescentes. Muito obrigada pelo seu tempo.